Neste vídeo vamos agregar ao nosso projeto mais um dos seus pilares fundamentais, que é a criação de um fecheiro para guardar as configurações gerais da nossa aplicação. E as configurações gerais passam por dados como os dados de acesso à base de dados ou, por exemplo, os dados que nos permitem ter acesso e à utilização de uma conta de correio eletrónico. Vamos ver como vamos fazer aqui neste vídeo e dizendo desde já que é uma das formas que nós podemos utilizar para chegar à mesma finalidade. Eu vou mostrar aqui aquela que eu acho mais interessante. A partir deste vídeo em diante, quando me ouvirem falar sobre termos como password, senha ou usuário e utilizador, nós estamos a falar exatamente da mesma circunstância. Um sistema de controle de acessos à nossa aplicação. Isto passa por criar obrigatoriamente então um conjunto de formulários, nomeadamente um formulário para fazer o login, e termos uma base de dados, termos um sistema de envio de e-mails que irá permitir, por exemplo, colocar em funcionamento o sistema de recuperação da senha, ou da password, e por conseguinte, só para implementarmos esse mecanismo, nós vamos ter que incluir logo no nosso projeto aquilo que são alguns dos pilares fundamentais para o funcionamento de outras funcionalidades. Isto é, nós vamos necessitar de começar a criar, para além dos scripts com formulários, vamos ter que começar a criar também a nossa base de dados, vamos ter que ter aqui um mecanismo para comunicar com a base de dados, vamos ter que ter um mecanismo para enviar os e-mails, etc. Então, durante os próximos vídeos, nós vamos lançar esta aventura que é, antes de termos qualquer tipo de funcionalidade extra na nossa aplicação, nós vamos ter que ter um controle de acessos de utilizadores. Okay? Então, vamos parcelar isto por funcionalidades. Eu neste vídeo vou explicar uma das várias formas que existem para nós conseguirmos agregar ao nosso projeto um mecanismo para concentrar as configurações do sistema. Ora, o que é que significa isto para as configurações do sistema? Para quem nunca passou por esta experiência de desenvolver uma aplicação web, o que acontece normalmente é que é criado pelo menos um fecheiro, um script em PHP, onde ficam guardadas todas as configurações, por exemplo, de acesso à base de dados MySQL e as configurações de utilização da conta de correio eletrónico, que nós iremos ver depois como funciona. Nesta circunstância, o que eu vou explicar é como é que nós podemos acrescentar aqui variáveis que poderão ficar depois, ou deverão estar sempre disponíveis em qualquer ponto da nossa aplicação. O PHP tem um mecanismo de variáveis globais, isto é, existe inclusive uma variável genérica global que se chama globals, onde nós poderemos chamar variáveis que estão incluídas dentro de um fecheiro para depois poderem ser usadas dentro de funções, etc. Mas eu não vou passar por essa explicação porque eu vou explicar aqui, vou mostrar aqui o método que eu acho mais interessante para colocar este mecanismo em prática. Normalmente onde nós vamos encontrar esse fecheiro é dentro de uma pasta INC, normalmente também poderá aparecer aqui na raiz da nossa aplicação, mas é muito comum aparecer na pasta INC e inclusive com o nome config.php. Config de configurações, ok? Mas vocês podem lhe dar outro nome que quiserem, não há qualquer problema. Um dado que é fundamental, contudo, é perceber que sempre que nós tivermos necessidade de aceder a esse tipo de valores, ou os valores que lá estão guardados, nós teremos que incluir esse fecheiro dentro do nosso código e depois utilizar as variáveis que lá estão definidas. Vamos à questão prática, porque é a forma mais simples de vermos isto a funcionar. Então eu vou clicar aqui no INC, onde eu já tenho aqui bastante material, inclusive nós temos aqui outras pastas que agora não nos vão interessar, mas eu vou colocar aqui então o tal fecheiro novo de PHP que eu vou chamar config.php. E atenção que não existe aqui nenhuma norma obrigatória, vocês podem utilizar aqui o nome que bem entenderem. Eu vou utilizar o config.php porque é bastante utilizado, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente abrir então as tags de PHP, ok? Portanto, nós temos aqui um fecheiro de PHP, simples quanto isso. Não vamos ter, obviamente, nenhuma apresentação de informações através de código HTML. O que nós vamos criar aqui, e esta, atenção, é uma das formas que nós podemos utilizar para guardar este tipo de configurações, é criar um array. E vamos fazer um array que retorna o seu conteúdo. Ora, eu vou fazer aqui a experiência e depois vamos testar e vocês já vão perceber como é que isto vai ser fácil de utilizar.
Se eu clicar aqui return, dentro deste fecheiro, simplesmente reparem, não tem aqui nenhuma função, tem apenas um return e depois tem aqui um array. E este array vai ter uma característica fundamental, que é o facto de ser um array associativo. O que é que isso significa? Um array, tipicamente, se for construído sem ser de forma associativa, vai ter índices numéricos, que começam no valor 0, depois o índice 1, o índice 2, e assim vamos construindo a nossa pilha de informação. No caso do array associativo, nós definimos não só o valor de cada item da pilha, mas definimos também a sua chave. E aí é que está a questão importante. Neste caso concreto, eu ainda não vou estar a definir de forma definitiva quais são as variáveis que vão ser colocadas aqui no config, vou apenas fazer alguns exemplos. Imaginem que nós necessitávamos, para as configurações do nosso sistema, de ter um valor chamado nome da BD, da base de dados. Ora, nós colocamos este valor aqui como uma chave e depois à frente vamos atribuir o valor. Vamos imaginar que era minha base de dados. Aqui normalmente até se costuma utilizar, eu aqui coloquei mal o ponto e vírgula, aqui até se costuma utilizar letras maiúsculas. Portanto, eu vou colocar aqui nome BD. E vamos imaginar que para entrar na nossa base de dados necessitaríamos de uma palavra passe, ou uma password. Eu posso colocar aqui passe BD. Ok? E agora reparem o que é que vai acontecer. Então eu vou aqui colocar, obviamente que eu vou aqui tentar alinhar isto para ficar mais bonito. Aqui terei que colocar uma vírgula para separar os itens. E vamos colocar aqui ABC 1, 2, 3. Ora, o que acontece agora neste momento é que nós fomos criando aqui uma pilha de valores, de configurações, com os dados que nos permitem ter acesso então à nossa base de dados, neste caso concreto. Como é que nós depois vamos fazer nos ficheiros onde seja necessário utilizar estes dados? Como é que nós vamos fazer para os utilizar? Como é que teremos acesso a eles? Bom, vamos imaginar aqui, por exemplo, no About. Nós estamos aqui dentro do About e vamos imaginar que aqui iríamos aceder à BD. Nós iremos fazê-lo de uma outra forma, muito mais interessante, mas vamos imaginar que era isto que nós queríamos fazer. E para aceder à base de dados, nós teríamos primeiro que fazer a ligação. Okay? Depois iríamos fazer a leitura dos dados e depois iríamos fechar a base de dados. Okay? Eu vou colocar aqui os dados e depois fechar a BD. Ora, para eu poder fazer a ligação à base de dados, eu tenho que ter acesso então aos valores que estão guardados no ficheiro das configurações. Então, para isso, como eu sei que o ficheiro existe dentro da pasta inc e aqui o meu script about vai sempre ser incluído dentro do index, como nós já vimos nos vídeos anteriores, o index vai abrir a página, vai ler o ficheiro das routes, que vai então encaminhar o nosso código para o script concreto e, por conseguinte, nós estamos na prática a construir dinamicamente todo o conteúdo do index. Então nós sabemos que dentro da pasta inc existe a pasta config. Então o que nós vamos fazer aqui no caso do about era o seguinte: vamos agora esquecer aqui esta sequência, porque esta é a sequência normal, abrir a ligação, fazer a leitura ou a atualização dos dados ou a inserção dos dados e fechar a base de dados, mas vamos imaginar que nós queríamos ver qual é a configuração que lá está, quais são os dados. Então para isso eu faço o seguinte: include, e vou incluir o quê? Inc, barra, e agora vou colocar aqui o config.php. Ok? Contudo, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu não vou fazer um include simplesmente para ter acesso ao ficheiro. Uma vez que ele já tem ali um return, eu vou atribuir esta abertura do ficheiro a uma variável que eu vou chamar, por exemplo, configs. Vai ser igual a include. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte: se eu quiser apresentar o conteúdo de qualquer uma das minhas variáveis que aqui estão, ok? Vamos aqui ver o nome BD ou o passo BD. Eu posso simplesmente fazer o seguinte: configs, e agora colocar aqui nome BD. E eu agora, se colocar aqui um echo, o que irá aparecer no meu script quando eu entrar dentro da pasta do About será o valor que está guardado. Vamos testar para ver se é isso que funciona. Vamos aqui regressar à nossa página index normal. Vamos clicar aqui no acerca de, e cá está minha base de dados, que não é nada mais, nada menos que o valor que eu defini aqui
no config. Eu aqui estou a apresentar esse valor, assim como poderia utilizá-lo para construir aquilo que se designa pela connection string, isto é, a ligação à base de dados. Aqui estou apenas a apresentá-lo, poderia estar a usá-lo para essa finalidade da ligação. Mas reparem que temos aqui então nome BD, e no nome BD, quando está aqui definido no config, nós temos aqui minha base de dados, e como vocês podem verificar, ele apareceu de imediato aqui num dos scripts da minha aplicação. Portanto, através deste mecanismo, nós conseguimos rapidamente definir aqui, de uma forma centralizada, o conjunto das configurações necessárias para que a nossa aplicação funcione. Muita atenção às questões de segurança, porquê? Porque na esmagadora maioria dos casos nós vamos utilizar aqui este mecanismo para colocar itens que são extremamente delicados. Nomeadamente qual é o nome da base de dados que vamos usar, qual é o nome do usuário ou utilizador que vai ter permissões para aceder a essa base de dados, qual é a password que ele usa, qual é o charset que ele usa, qual é o host que ele usa, qual é a porta. Vamos ter aqui configurações para a utilização de uma conta de correio eletrónico, onde vamos ter que definir qual é a password para entrar no correio eletrónico. Então vai ser isso que nós iremos construir à medida que for sendo necessário, utilizando para isso então o fecheiro config.php.